Se você está querendo ganhar dinheiro com a garrafa de vidro, aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como que isso é possível e de forma recorrente. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós te mostramos como que você pode ganhar dinheiro através da transformação da garrafa de vidro. Eu sou Evandro Damasceno. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 5 formas de como você pode ganhar dinheiro com a garrafa de vidro através da vidrofusão. E assim, cara, eu sei que muitas pessoas podem, principalmente os iniciantes ou aqueles que ainda estão dando os primeiros passos na vidrofusão, podem achar que não é tão simples assim, não é tão fácil de se ganhar dinheiro, de se ter um lucro através dessa técnica. Mas aqui eu vou te mostrar 5 maneiras de como pelo menos eu, Evandrinho, consigo ganhar dinheiro de forma recorrente. E para não me alongar muito aqui na questão do conteúdo em si, eu vou falar aqui sobre o primeiro ponto, a primeira forma, e eu acredito que se você já acompanha aqui o nosso canal há algum tempo, já deve saber basicamente do que eu vou falar aqui. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, isso ajuda a gente bastante e também ajuda o nosso canal a crescer. Então tá, vamos lá. A primeira forma em que eu e a Gisele a gente consegue ganhar dinheiro através da transformação da garrafa de vidro é em acessórios. Aqui, nesse caso, eu estou mostrando uma simples pulseirinha que foi feita através da transformação da garrafa âmbar, ou seja, uma garrafinha, uma long neck de cerveja, em pingentes feijão. Se você ainda não conhece o pingente feijão, eu já fiz alguns vídeos aqui no canal onde eu explico, mostro passo a passo como que você pode fazer. Seja utilizando o forno de fuso, o forno de alta temperatura, ou até mesmo a própria mufla em conjunto com o seu micro-ondas. E sim, o seu micro-ondas pode ser facilmente utilizado para criar uma pecinha como essa daqui, por exemplo, ou um pingente como esse daqui. Olha só, eu vou mostrar aqui um pingentezinho bem simples, bem basicão, só para vocês terem uma ideia. Então esse daqui é um pingente que ele foi pigmentado, ele foi feito também com a garrafa, e ele eu fiz já faz mais ou menos uns 6, se eu não me engano, 6, 7 anos que eu fiz esse pingente aqui. Eu não fiz ele no micro-ondas, mas eu estou utilizando ele aqui a título didático, para explicar para você que dá sim para fazer no micro-ondas. Então aqui, esse daqui é um pingente bem antigo, pode ver que a Gisele não usa mais esse colar. Acredito que ela nunca usa esse colar aqui no canal, porque o canal é novo. Então você pode, utilizando o seu próprio micro-ondas, na sua própria casa, fazer uma pulseirinha dessa daqui, que você pode vender por um valor médio de entre 40 e 60 reais, ou um pingente desse daqui, que você pode criar um acessório, um colar, seja lá o modelo que você vai escolher fazer, e você pode vender uma peça como essa daqui, por exemplo, por um valor médio que pode variar entre 80 e 160 reais. Isso tudo dependendo, claro, da região onde você mora. Você pode, com micro-ondas, fazer peças um pouco maiores. Claro que o tamanho da peça pode variar de acordo com o espaço interno, a área de trabalho da sua mufla. Se você tem uma mufla pequena, com espaço interno de 10 centímetros, você não vai conseguir fazer com segurança uma peça maior do que 9 centímetros, porque ela vai precisar de um espaçozinho para poder respirar, digamos assim. Então, tanto essa peça, quanto esse acessório, quanto essa pulseirinha aqui, utilizando os pingentes feijão, podem ser feitos utilizando a sua própria mufla no seu próprio micro-ondas, no conforto da sua casa. Agora, caso você fale, eu não quero utilizar a mufla, eu prefiro trabalhar com forno de alta temperatura. Então, com um forno de alta temperatura, com espaço interno de 40 centímetros, você consegue fazer mais de 1000 pingentezinho feijão como esse daqui. Mais de 1000 dá para fazer, deixa eu ver, cada pulseirinha dessa daqui, nesse caso, se eu não me engano, tem 28 pingentinho feijão. Então 1000 dividido por 28, a gente chega no resultado de pulseirinhas que a gente consegue fazer. Num
forno com espaço interno de 40 centímetros, eu consigo fazer mais de 30 pecinhas como essa daqui. Bem mais de 30 pecinhas como essa daqui. Se a gente pegar, sei lá, 30 peças como essa, a gente montar o colar e vender cada colar por R$100, então a gente chega aqui num valor que eu consigo produzir com o meu forno. E é um forno de 40 centímetros, dá para me produzir cerca de, essa peça aqui tem 11 centímetros. 11 centímetros, 13. Se eu não me engano, dá para me produzir somente 9 peças como essa. Porém, dependendo da arte que você vai colocar aqui, que você pense em colocar aqui nessa peça, você pode vender por um valor considerável que pode ser bem superior ao valor dessas duas peças aqui juntas. Tudo isso vai depender da sua criatividade. Então, por que eu falei aqui de acessórios e comecei a explicar, entrei no assunto de forno e de mufa? Porque as próximas formas de como você pode ganhar dinheiro através da vidrofusão, assim que eu começar a explicar as próprias formas, você já sabendo que é possível fazer em um forno de fusão e também na mufa, ou seja, no seu micro-ondas, você já vai ter uma ideia do que está mais ao teu alcance, do que você pode começar a fazer hoje ainda, caso você esteja iniciando ou já seja iniciado ou pense em começar. Então tá, o primeiro ponto aqui foram os acessórios. O segundo ponto que você pode ganhar dinheiro através da transformação da garrafa de vidro é peças decorativas. Você pode fazer peças decorativas onde você vai agregar um número maior de pessoas, ou seja, para um público mais amplo ou para um público mais focado, mais restrito, mais subnichado. Sendo que para esse público você provavelmente vai vender um pouco menos, porém com uma faixa de preço maior, porque é um público seleto, digamos assim. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando aqui o olho de Horus, que eu provavelmente já mostrei essa peça muitas vezes aqui no canal, e aqui eu vou mostrar uma outra peça que é feita por um público mais seleto. Então aqui eu tenho o olho de Horus, que provavelmente você já conhece, mesmo essa peça não te agradando visualmente, você conhece essa imagem aqui, ou seja, é um exemplo de uma peça criada para um público mais amplo. Aqui já é uma peça criada para um público mais seleto, olha só. Essa daqui é uma máscara feita também através da transformação da garrafa de vidro, onde eu criei ela pensando num público mais seleto, que gosta de algo mais personalizado. Por que personalizado? Porque quando a gente vende na área da vidrofusão exclusividade, eu sei que para você que já está iniciado sabe que toda peça que é feita de forma manual, de certa forma é uma peça exclusiva. Mas eu estou falando aqui exclusividade pensando no fato de o público ser um público seletivo e selecionado e a peça ser feita exclusivamente para ele. Então aqui eu tenho uma peça que, dependendo da área de atuação que você pretende criar, você pode se inspirar para subnichar, para criar um público mais seleto. Dessa forma, criando algo bem mais personalizado, você vai poder agregar mais valor sentimental da pessoa que vai estar adquirindo de você ou que vai estar encomendando essa peça de você, e também valor monetário, money, cash, din-din. Por quê? Por mais que essa peça possa, em muitos dos casos, agradar a maioria das pessoas, essa peça aqui vai agradar quem realmente busca algo diferente e que, principalmente, está assim disposto ou disposta a pagar por um produto como esse. Então, assim, em relação a se dá para produzir no forno de fusão ou na mufla, infelizmente, pelo tamanho, como você pode ver, é maior que o interno de muitos micro-ondas, essa peça aqui só dá para ser feita, pelo menos até onde eu conheço de micro-ondas e também de mufla, só dá para ser feito em fornos de alta temperatura, seja o forno fusinho, o forno para queima de biscoito, que também dá. Se você tem um forno para queima de biscoito, você consegue fazer uma peça como essa, ou seja um forno do tipo forno mufla. Então tá,
O primeiro ponto aqui que eu mostrei para vocês foi a criação de acessórios. O segundo é a criação de materiais para decoração. E o terceiro, antes de entrar aqui no terceiro, vou pedir novamente para, caso você esteja gostando desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, isso ajuda bastante o canal a crescer e inspira também a gente a continuar a produzir conteúdo para vocês. Por quê? Porque a gente de vez em quando recebe muitas mensagens de pessoas que falam que através desse conteúdo que a gente vem disponibilizando, elas já estão começando a dar os seus primeiros passos em direção à videofusão. E o seu simples like, é só clicar o botãozinho aí, o joinha, o seu simples like vai fazer com que o nosso vídeo ganhe mais visibilidade e dessa forma ajude mais pessoas. Então tá, o terceiro ponto aqui que você pode ganhar dinheiro através da transformação da garrafa de vidro é a área da construção civil. E sim, pessoal, por mais que muitos de vocês talvez imaginem que isso é um caminho muito longe, muito distante ainda para quem está começando, eu falo aqui por experiência própria que talvez não. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que eu quero decorar toda essa parede aqui com pastilhas de vidro. A peça para construção civil que eu falo é pastilhinhas de vidro, seja quadradinha, retangular, em casos mais extremos, redondos ou hexagonais, enfim. Vamos supor que eu quero decorar essa parede com pastilhinhas. Então eu tenho que comprar essa pastilha. Se eu não sei fazer, eu tenho que comprar. Eu vou então em lojas de construções, que lá já tem algumas pastilhas meio que padrão, porém se eu quero algo mais a minha cara, eu tenho que encomendar. Eu tenho que fazer uma encomenda. Se eu chego na casa de construção e vejo que não tem pastilha para mim comprar, que me agrade visualmente, eu tenho que encomendar. E de quem que eu encomendo? Direto com o fabricante. E se você é esse fabricante, você vai acabar ganhando o cliente. Se você executar um bom trabalho, o cliente vai sim te recomendar para outra pessoa, que te recomenda para outra pessoa, e aí você vai começar a ganhar bastante visibilidade. Dessa forma, você também pode atuar dentro da área da construção civil em criação de peças, onde você vai adicionar cores sólidas, ou seja, pastilhinhas onde você vai colocar, sei lá, azul, verde ou, sei lá, vermelho, somente uma cor na pastilha. Ou você pode utilizar o mesmo exemplo que eu falei anteriormente sobre um público mais selecionado e criar uma arte, literalmente um painel. Então, por exemplo, o arte que eu falo, vamos supor, aqui eu tenho essa máscara, porém, se eu fosse fazer essa máscara aqui na parede, feita de pastilhinhas para pastilhinhas de vidro, eu consigo facilmente replicar o que está aqui para cá. Porém, aqui vai ter muito mais visibilidade, visto que a parede é bem maior. Então, traz esse exemplo que eu estou citando aqui para você de forma bem simples. Eu estou procurando resumir tudo aqui que eu estou falando para que o vídeo não fique muito longo. Então, pega esse exemplo aqui que eu falei para você e dá uma olhadinha só nesse pequeno vídeo. E é exatamente disso que eu estou falando. Esse daí é um painel de 53 metros quadrados, onde eu criei ele, não somente eu, mas eu e mais uma equipe criamos ele através da transformação da garrafa de vidro em pastilhinhas para construção civil. E pegando ele também como exemplo, esse é o exemplo de algo que eu fiz para um público mais subnichado. Por quê? Porque nessas pastilhinhas não tem cores sólidas. É exatamente esse o exemplo que eu estou querendo trazer aqui para você, algo diferente. Como vocês podem ver, esse daí é um painel feito totalmente de pastilha de vidro, onde eu utilizei mais de 5.000 garrafas, criando mais de 28.000 pastilhas para criar esse painel. Esse painel, pegando aqui como exemplo os públicos mais nichados, por conta dessa arte, foi um painel encomendado, onde o meu objetivo era retratar uma imagem personalizada nesse mural. Dessa forma, eu pude cobrar mais
e pude criar algo diferente e exclusivo. E se a gente pegar a título de comparação um painel inteiro, vamos supor aqui que eu tenho um muro inteiro feito com pastilhas também de vidro, só que com cores sólidas, aquela brincadeira que o pessoal geralmente faz de tons de azul, tons de vermelho, tons de cinza, somente pastilhinhas pintadas 100% de uma única cor, onde a pessoa que vai estar organizando lá o painel vai brincando com a organização dela. Essa é uma forma em que a pastilha é pintada de uma cor sólida. Agora, pegando esse mesmo mural e criando uma arte personalizada nele, concorda que existe bem mais valor agregado, tanto para quem faz, que vai ganhar muito mais visibilidade com o trabalho que está realizando, quanto para quem adquire. Por quê? Se eu, Evandrinho, sou o cliente e encomendo um painel, algo personalizado para mim, é claro que eu vou dar uma ideia ou vou dar minha opinião sobre aquilo que eu pretendo colocar na minha parede. Dessa forma, eu fazendo isso, encomendando esse tipo de material, eu, Evandro, vou estar disposto, ou pelo menos eu acredito que as pessoas que encomendam esse tipo de arte devem pensar dessa forma, eu vou estar disposto a pagar mais por aquilo que vai ser único para mim, que só vai existir no meu mundo, assim como vocês podem ver aqui nessa imagem. E aqui a gente entra na nossa quarta maneira de como que você pode ganhar dinheiro com a garrafa de vidro. Porque vendo que você já é um artesão, aqui eu já estou falando para quem já está dando os primeiros passos ou já está imerso aqui na vidrofusão. Vendo que você já é um artesão, que já está começando a produzir seus próprios trabalhos, você acaba se tornando meio que uma referência, a princípio, para as pessoas que estão à sua volta. Por exemplo, quando eu, Evandrinho, comecei na vidrofusão, eu já, de imediato, quando eu vi que no mercado existia uma carência muito grande de trabalhos legais, na minha opinião, feitos com garrafa de vidro, eu comecei a meio que deixar o vidro plano de canto e focar somente na garrafa de vidro. Dessa forma, eu comecei a recolher esse tipo de material da rua e algumas pessoas, nós temos um mosquitinho aqui porque a janela está aberta, e algumas pessoas na rua, os mais curiosos, vinham até mim e às vezes perguntavam por que eu estava recolhendo aquele material. Então eu explicava qual que era o meu trabalho e muitos deles, mesmo não entendendo, algumas vezes juntavam esse material para mim. E assim que eu comecei a mostrar de fato o que eu estava fazendo com a garrafa de vidro para o público, aquele público, a princípio que estava à minha volta, começou a me ver como a pessoa que recolhe a garrafa e transforma em algo interessante. O tempo foi passando, eu fui executando projetos cada vez maiores, eu fui me tornando uma referência cada vez maior para um público que já um público bem maior também, e aí o meu trabalho foi aumentando conforme eu fui produzindo e mostrando o que eu fazia com a garrafa de vidro. Dessa forma, quando você já se torna meio que uma referência naquilo que você faz, algumas pessoas que se inspiram em você também tendem a querer começar a fazer algo parecido. Então elas vêm até você e, por exemplo, na área da vidrofusão, focado na garrafa de vidro, a gente precisa de um cortador de garrafas. Então, as pessoas que ainda não conhecem qual que é o bom e o ruim, qual que é o modelo bom e o modelo ruim de cortador, elas vêm até mim e perguntam: Evandro, tem esse modelo aqui, ele é bom? Eu falo: não. Evandro, tem esse modelo aqui de determinada marca, mas a resistência anda queimando. Ele é bom? Então, ele é bom, mas a resistência queima, então você tem que fazer isso. Ou seja, as pessoas vêm atrás de material para que você indique alguns materiais para que ela possa comprar. Porém, se você já tem esses materiais em que você possa vender, por exemplo, eu, Evandro, trabalho com a vidrofusão. Se eu tenho cortadores de vidro aqui à disposição para, quando as pessoas perguntarem para mim qual que é o melhor cortador, eu oferecer e logo em seguida fazer a venda, eu também vou estar ganhando dinheiro com a venda dos materiais. E é nesse ponto aqui que eu quero chegar. Porque quando você já se torna alvo, pensando aqui na questão positiva, quando você se torna alvo de um determinado público,
todos os materiais que você utiliza acabam se tornando referência de materiais de qualidade para aquele público que está vindo logo atrás de você ou que está pretendendo te acompanhar naquilo que você faz também. Então eles chegam até você e perguntam: Evandro, você tem cortador de vidro para vender? Cortador da marca tal, modelo tal? Eu falo: tenho. Então eu quero comprar de você porque eu confio em você, eu confio no seu ponto de vista a respeito desse cortador. Então eles vêm até mim e compram de mim. É claro que eu coloco o meu lucro em cima, e isso é qualquer empreendedor, qualquer pessoa de negócio faz isso. Se não faz, está fadado à falência. Coloco o meu valor em cima e vendo. Dessa forma eu acabo lucrando. A pessoa compra um material de boa qualidade, indica para outra pessoa que talvez esteja vendo essa primeiro como uma referência também, e aí existe um ciclo. Porque eu vendo para uns, que vende para outros, que vende para outros, e aí você concorda que a gente vai começando a ganhar dinheiro de várias formas. Talvez o ciclo aqui não foi bem colocado, mas acredito eu que você deve ter entendido que quando você se torna uma referência, você acaba sendo algo, pensando num ponto positivo de compra de material. Se você tem esse material para oferecer, por mais que você coloque o seu valor em cima daquilo que você vai estar vendendo, as pessoas tendem a comprar de você porque elas acreditam em você, acreditam no seu trabalho e confiam na sua palavra. Porém, a partir do momento que você quebra essa confiança, enfim, aí tem um resultado negativo. E um exemplo aqui de um material que você pode já começar a comercializar ainda hoje e que as pessoas que estão começando no universo do fusing são carentes desse tipo de material é a questão de molde. Molde para criação de peças em vidrofusão. Pessoal, vocês não têm ideia de quantas pessoas chegam em mim e perguntam se eu tenho molde para vender. Infelizmente, se eu for começar a criar molde para venda, como vocês devem imaginar, eu já expliquei aqui no canal algumas vezes, sou eu mesmo que faço os meus moldes, algumas vezes eu compro de outras pessoas, mas basicamente os moldes feitos de fibra cerâmica, que é o que eu acredito para mim, para o trabalho que eu realizo, é o melhor material para a criação do molde. Lembrando que aqui é Evandro falando sobre a área de atuação dele. Tem pessoas que preferem molde de porcelana ou cerâmica. Mas enfim, existem pessoas que estão à procura de moldes diferenciados para começar a criar determinados trabalhos. E se você já se tornou uma referência, um alvo de um determinado público nessa área e colocar moldes à venda, eu tenho certeza que você também vai lucrar com eles. Por exemplo, teve uma época, assim que eu comecei na vidrofusão, e eu vou falar isso daqui com base, eu estou falando aqui molde com base em algo que eu já vivi. Quando eu comecei na área da vidrofusão, eu ainda não sabia mexer com molde, vi lá uma placa de fibra cerâmica e pensei, opa, vou tentar fazer um molde. O primeiro não saiu bom, o segundo não saiu bom. Um dia, eu testando e gastando muito material, um dia o molde saiu redondinho. O que aconteceu? Logo em seguida, eu fui contratado para dar um curso de criação de vidrofusão, na verdade, em Itaquaquecetuba, onde durante o curso da vidrofusão eu também iria fazer um pequeno módulo sobre criação de moldes. Então era um curso de vidrofusão e dentro desse curso eu ia ensinar eles a criar molde. E pessoal, vocês não têm ideia de quão felizes eles ficaram em aprender a criar suas próprias peças, digamos assim, do zero. Do zero que eu falo é, criei a peça, também criei o molde, fui lá e moldei. Tudo eu que criei. Então eles ficaram muito felizes. E a quinta forma, e não menos importante, de como você pode ganhar dinheiro através da transformação da garrafa de vidro usando a vidrofusão é com a venda do seu conhecimento. Pessoal, conhecimento vale ouro. Eu, Evandrinho, sou a prova viva e cabal disso. Em 2016 foi quando eu vendi a minha primeira ideia para um público diferenciado. Então, a pessoa que comprou a minha ideia, eu falei para ela basicamente, ó, eu quero trabalhar com tantos públicos, eu quero passar meu conhecimento para tantos públicos e para isso eu quero tanto.
a pessoa pagou para ver. Eu recebi o dinheiro, executei o que eu me propus a executar, entreguei o resultado que eu me propus a entregar e ainda um pouco mais, e a pessoa que pagou saiu feliz. Isso fez com que esse trabalho realizado meu fez com que eu ganhasse uma certa visibilidade em um determinado meio, onde menos de um ano depois veio uma proposta melhor, 3 vezes melhor para mim poder executar novamente. Então, eu e a Gisele, a gente executou essa nova ideia e a pessoa novamente pagou e pagou bem pelo trabalho executado. A gente entregou o resultado que a gente se propôs a entregar, recebemos bem por isso, ganhamos mais visibilidade e em menos de um ano depois a gente recebeu uma outra proposta 5 vezes maior do que a primeira. Então, uma empresa falou, ó, quero que vocês me deem uma ideia de quanto que vocês podem me entregar com esse valor. A gente falou, com esse valor a gente pode te entregar tantas coisas. E assim a gente fez. A empresa pagou para ver, a gente entregou os resultados que a gente se propôs a entregar e recebemos muito, mas muito bem por isso. Tudo isso aqui que eu estou falando, pessoal, não é para me gabar. Ah, o Evandro é o cara disso, é o cara... Não. O que eu estou falando aqui, provavelmente vocês já entendem, porque eu acredito que eu não estou falando aqui com nenhuma criança, tampouco adulto mimado. O que eu estou falando aqui, você já entende. Seu conhecimento em determinada área vale alguma coisa. E trazendo aqui para a área da vidrofusão, você pode pegar o conhecimento que você tem, e talvez seja amplo ou não, e fazer uma proposta para uma pessoa que esteja disposta a pagar. Por exemplo, eu e Evandro tenho conhecimento de criação de molde, de como faz para que é um molde bonitinho, redondinho, que resista à subida e descida de temperatura e que a peça saia inteira. Então eu chego em quem está interessado e falo, pessoa que está interessada, você quer aprender a fazer molde? Eu vou te ensinar porque eu tenho esse conhecimento, só que para isso eu vou cobrar X valor. A pessoa, se ela realmente quer aprender a fazer o molde e eu, para essa pessoa, sou alguém que ela tem como referência, ela provavelmente vai pagar o valor que eu vou estar oferecendo a ela. Por quê? Porque é um conhecimento que ela deseja e é exatamente o conhecimento que ela deseja que eu estou disposto a pagar por ela, a passar para ela. Basta ela me pagar o valor por esse conhecimento. Ou, por exemplo, eu, Evandrinho, tenho conhecimento de criação de pastilhas para construção civil. Tem alguém que está interessado em aprender a criar painéis? Tem. Ó, pessoal, para me ensinar vocês a criar painéis, enfim, todos os cálculos necessários para que você possa executar um painel de forma perfeita, eu vou cobrar tanto. São tantos dias, são tantas aulas, são tantas horas. Eu vou te cobrar tanto. Só que, por mais que esse valor seja alto, não vai ser nada comparado ao valor que você vai receber pelo seu primeiro trabalho. E aí eu vou te mostrar como que você pode vender o seu primeiro trabalho. Você está disposto a pagar por esse conhecimento que eu tenho, que eu já executei, que já é algo que é concreto na minha vida? Tô. Então, me paga, eu te dou o conhecimento. E assim, pessoal, vale para qualquer coisa, para acessórios, para pastilhas para construção civil, que eu falei aqui, para decoração, para workshop, para atividades simples, para qualquer coisa você pode fazer com que o seu próprio conhecimento em determinada área, nesse caso aqui na vidrofusão, você seja recompensado por repassar esse conhecimento. Bom, pessoal, essas foram as 5 coisas que eu quis trazer aqui para vocês, as 5 formas de como que você pode ganhar dinheiro através da transformação da garrafa de vidro usando a vidrofusão, que por mais que essa palavra, essa frase, transformação da garrafa de vidro através da vidrofusão, por mais que para você não tenha cabido em alguns exemplos aqui, por exemplo, a venda de materiais, eu falo para você que coube sim. Por quê? Quando você se torna uma referência, as pessoas vêm até você atrás daquilo que você
mostra segurança. No caso da compra de material, tem muitas pessoas que vêm até mim e perguntam qual que é a melhor maquininha para cortar a garrafa. Infelizmente, aqui eu indico o fabricante não costuma ser muito atencioso assim com os clientes. Não sei se isso foi um desabafo. Mas enfim, pessoal, se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo que eu passei aqui para você, se inscreve aí no canal, isso ajuda a gente bastante. E deixa também seu like, seu joinha para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, isso ajuda bastante o canal a crescer. É o seu pagamento pelo conteúdo que eu estou disponibilizando aqui para você. É somente isso que eu peço. Coloca o dedinho aí no like, deixe seu like e se você tem alguma dúvida sobre isso que eu falei aqui ou qualquer outra coisa a respeito do universo do Fuso, é só deixar aqui no campo dos comentários que eu vou tirar sim ela para você. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!